Você já se perguntou quem é você? Já teve dúvida em relação à sua identidade? Já teve crise de identidade? E sobre a igreja? Já pensou sobre a essência da igreja? Já parou para pensar se essa essência se mantém ou se a igreja tem perdido a sua identidade? Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast Verdade que Liberta. Nós estamos aqui hoje, eu sou a Poliane Naves, eu estou aqui com o pastor Alexandro dos Reis Fernandes, com o Joe Gonçalves e com o Leonardo Duarte. E nós vamos falar sobre esse tema tão importante e tão relevante para os nossos dias, que é identidade. O que a igreja tem feito de relevante, de importante e de desafiador para se manter com a sua identidade e com a sua essência nos dias atuais? E você tem mantido a sua identidade? Você sabe qual é a sua identidade? Seja muito bem-vindo. E vamos começar então falando com o Joe. O Joe foi o idealizador desse momento. E foi ele que pensou em tudo e foi ele que fez com que esse momento pudesse acontecer aqui hoje. Então, Joe, fala pra gente um pouquinho de como que isso tudo começou e como que você fez para organizar esse momento. Olha, primeiramente eu queria agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, né, porque de fato é um privilégio muito grande a gente estar aqui hoje para estrear, né, esse podcast, porque com certeza é um plano e um projeto de Deus, né, para as nossas vidas. E como que tudo começou, né? Na verdade, eu já tô na Igreja Batista já tem há 10 anos aqui e o pouco que eu conheço do Alexandro, eu sei um pouco dos sonhos que ele tem com relação a essa parte de ensinar, de levar a palavra, né? E sempre que eu tenho condições de ajudar, né, a contribuir com o conhecimento que eu tenho, nas áreas que eu atuo, para ajudar a levar essa mensagem que ele tanto quer levar para os outros lugares, né? E eu comecei a pensar, né, em como contribuir com o conhecimento que eu tenho com o sonho que ele tem, né? E aí começou a surgir esse desejo no meu coração de criar algo para que isso pudesse acontecer. Começou, acho que lá na pandemia, né, quando tudo estava fechado, nada estava abrindo e a gente começou a fazer os cultos online, né? E a gente estava começando ali a aprender como que funciona tudo isso. E eu acho que começou ali, né? Mesmo sem saber que chegaria nesse ponto que a gente está aqui hoje, de criar o podcast, mas eu vejo que começou ali aquilo que Deus sonhava para nós hoje. E desde então eu comecei a dedicar, né, nesse ponto de como que faz para poder acontecer uma live, acontecer essas coisas. E eu pensei então há uns 3 meses atrás de não porque, né? Porque não é a gente criar um podcast aqui da igreja, né? E eu comentei com o Alexandro e assim, eu fiquei até surpreso na hora, porque a resposta dele foi tão rápida de que vamos seguir, né? E antes de falar com ele também eu tinha conversado com a Polly para saber se ela poderia nos ajudar, né, nessa etapa. Então, quando aquilo tocou no meu coração de colocar em prática e comentei com o Alexandre e ele já se colocou na posição de a gente executar o projeto, eu fiquei meio surpreso, porque eu achei que não ia ser tão rápido, né? Então, só que quando Deus tá no projeto, quando Deus tem algo para fazer, as coisas elas acontecem de uma forma que a gente não espera, né? A gente estava planejando para acontecer isso talvez daqui os próximos 6 meses e acontecendo agora depois de 2 meses que a gente falou, né? Então eu estou muito feliz pelas coisas que tá acontecendo da forma que tá, as coisas que tá aqui na nossa volta, a capacidade que Deus me deu para poder organizar tudo isso aqui, né? Então eu estou muito feliz por isso. Muito sendo e a gente não precisa forçar para Exato. acontecer. E a gente pode aproveitar todas as ferramentas que a gente tem para fazer com que o ID aconteça, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra, né, a sã doutrina, o que a gente chama de sã doutrina, a verdadeira palavra. E vamos falar agora então com o pastor Alexandro. Pastor Alexandro dos Reis Fernandes, que é pastor da primeira e segunda Igreja Batista do Livre Arbítrio de Uberlândia. Fala um pouquinho para a gente do seu ministério, há quanto tempo você é pastor? Fala um pouquinho para a gente, pastor. Sou pastor há, creio que 13 anos, mais ou menos, né? A primeira e segunda Igreja do Batista do Livre Arbítrio. E
Me converti quando eu tinha meus 16 anos, né? Tenho 52, então é só fazer a conta aí para saber. 36 anos de Tem um caminhada com o tempinho. Senhor, né? Tem bastante tempo. Ah, sou casado, a Cláudia, pai do Alexandro, filho da Ana Laura, Posso avô fazer do uma correção? Thomas. Uhum. Claudinha, né? Claudinha, né? Vamos ser a Claudinha, né? Como todo mundo a conhece, né? Como a maioria das pessoas a conhece. E então, desde que me converti, o que me chamava muita atenção do pastor que acabou me apresentando Jesus, né, era realmente a forma como ele abordava a palavra, né? A luta que ele sempre teve para manter a fidelidade àquilo que as escrituras ensinavam, né? Amém. Então acho que isso vem de lá. Esse desejo acabou sendo incorporado ao meu coração. E à medida que a gente foi caminhando, né, que eu fui caminhando, né, com o Senhor, foi me incomodando bastante perceber que essa integridade ou que essa lisura com relação à palavra de Deus, ela não era uma marca comum ou uma marca que determinava a maioria das igrejas, né, a maioria das doutrinas protestantes, né? Então, ah, sempre tive o desejo muito forte de lutar para manutenção, né, ou para até restauração daquilo que é realmente a verdade absoluta, Amém. aquilo que é a verdade que liberta, que é a palavra do Senhor, né? Então esse podcast ele vem realmente como uma resposta à, à oração, né, a nossa oração, para que pudéssemos sair das quatro paredes. E se hoje nós não temos condições de sair com as malas, né, para fazer viagens, para fazer missões até os confins da terra, como a palavra nos orienta, nós temos essa ferramenta que pode nos levar até lugares que a gente nem imagina, né? Então, se Deus nos deu as ferramentas, se Deus nos deu a mão de obra e nos colocou esse sonho em nosso coração, nós entendemos que realmente poderíamos avançar e podemos alcançar muitas vidas a partir disso, né? E ao mesmo tempo lutar contra tantas situações que existem ao nosso redor que têm fragilizado a igreja e fragilizado a pregação do evangelho, né? Muita doutrina errada e muita doutrina que não é tão sã assim, né? Então a nossa busca realmente é por isso, é por lutar pela verdade que liberta, pela manutenção da sã doutrina e caminhar sempre na direção daquilo que as escrituras nos ensinam. Amém. Levar uma palavra saudável, Exatamente. né, um alimento nutritivo, para que possa alimentar cada vez mais pessoas, né? Exatamente. Não só pelo Brasil, por todo o Brasil, mas por todo o mundo, né? Essa é a extensão desse podcast. E estamos aqui também com o Léo, né? Léo Duarte, meu esposo. Léo, a gente vai falar sobre identidade. Identidade é um tema muito importante e relevante, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente, identidade, um tema bem importante e relevante, né? E eu não consigo ser livre se eu não sei quem eu sou. A gente começou esse podcast hoje com uma pergunta e essa resposta, ela parece simples, mas quando nós realmente conhecemos quem nós somos. No livro de João, capítulo 1, versículo 12, ele nos mostra que nós somos filhos. Acho que está aí o início de tudo. Eu preciso me conhecer. Se eu sou filho, como que um filho se porta com relação ao pai? Será que é as vontades do filho que tem que prevalecer ou a vontade do pai? Nós que somos pais aqui, nós sabemos que muitas das vezes a nossa vontade prevalece na vida dos nossos filhos. Porque nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos, né? Então, quando eu tenho essa identidade, eu sei quem eu sou filho. E eu preciso agradar quem? Fazer a vontade de quem? Do pai. Então, quando isso está muito bem claro para mim, que sou filho, eu agrado ao pai, eu também vou entender de qual família eu faço parte. A igreja primitiva, ela tinha uma característica muito interessante, que ela tinha Cristo como seu cabeça, e ela tinha muito forte o senso de comunidade, e eles
olhavam mais como família e menos como instituição. Então, é muito importante a gente saber quem nós somos, quem é o nosso Pai, a que família nós pertencemos, porque daí a caminhada é mais clara. Eu vou entender qual é o objetivo do meu Pai. Em João 6,38 ele deixa isso claro também, que Cristo ele veio para fazer a vontade do Pai, não a sua própria vontade. Então, quando isso está bem muito claro na minha identidade, eu vou agradar ao Pai. É o que a gente está fazendo aqui essa noite, agradando ao Pai. É interessante que o pastor Alexandre aqui ele comentou que nós temos o ID, nós temos esse chamado de levar a palavra do Senhor, né, aos confins da terra. E algumas situações elas vêm testificando aqui na igreja, né, de pessoas até fora, em outros países, Índia, Estados Unidos, que têm ouvido aqui a palavra da nossa igreja e têm comentado, têm falado que a palavra ela tem mostrado algumas situações que elas ainda não percebiam, né? Nós temos aqui também funcionando o seminário, e um testemunho na última aula me marcou bastante, que uma irmãzinha aí acima dos seus 70 anos, ela comentou que depois que ela começou a fazer o seminário conosco, as escamas caíram dos seus olhos. Ela está começando a entender a palavra de Deus da forma que realmente ela tem que entender. Então, eu creio que realmente é um propósito do Senhor, do nosso Pai. Nós estamos aqui enquanto filhos, né, obedecendo e agradando ao que o nosso Pai ele nos pede e o que Ele espera de nós. Então, quando isso fica claro para nós, a nossa caminhada, o nosso chamado, ele é claro e nós conseguimos, a partir daí, ser livres, porque nós sabemos para onde vamos, de onde viemos e quem nós realmente somos. É isso mesmo, quem nós somos, né? E muitas vezes a gente confunde. A gente acha que identidade tem a ver com o que nós fazemos ou com o que nós temos. E na verdade não é isso. Identidade é o que nós somos, quem nós somos, né? E Joe, fala pra gente a definição de identidade. Então, algo que parece simples, né? Olhando para essa palavra, parece ser simples. E as pessoas, elas até sabem o que significa identidade, mas elas não sabem se colocar na condição de ver qual que é a identidade dela. Então, ela consegue falar qual que é a identidade do Léo, mas na hora que ela vai olhar para si e tentar identificar a identidade dela, ela tem dificuldade, né? Então, existe uma identidade que é lá do mundo, né? E essa que nós estamos falando aqui é a identidade de quem nós somos em Cristo Jesus, né? Então, mesmo. Eu acho que é muito importante a gente saber, além de identificar o Léo, qual que é a identidade dele, é a gente saber qual que é a nossa identidade. Então, Perfeito. Acho que é mais nisso. Perfeito, é isso mesmo, Joe. E é justamente isso, né? Porque, como foi falado aqui desde o princípio, muitas vezes a gente olha para o que é trabalhado, para o que é ensinado, existem muitos cursos, muitas palestras e muitos ensinamentos sobre o que é identidade. Mas essa identidade muitas vezes traz uma reflexão e traz um ensinamento que está em desacordo com o que é a sã doutrina, com o que é de fato a palavra de Deus sobre a identidade. Porque o centro é Jesus, né? E muitas vezes a gente acaba se colocando no centro e isso faz com que a própria essência, não só da igreja, mas de nós também, se perca. E por isso muitas vezes acaba tendo muita confusão, né, pastor? A questão da definição de identidade, ela realmente é um grande problema. Nós encontramos uma variedade de conceitos, de ideias, que na verdade fogem àquilo que é de fato identidade. Nós muitas vezes atribuímos a nossa identidade àquilo que nós vamos agregando, né? Agregando no curso da nossa vida. A profissão, a condição familiar, a condição financeira. Então, muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e achamos que ela é aquilo que ela externamente vai mostrando, né? O quanto ela estudou, onde ela trabalha, o que ela faz. Mas quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, para um critério, tentamos encontrar um critério para de fato entender quem nós somos, o processo é inverso. Nós temos que, na verdade, nos despojar de tudo isso. Eu
tirar aquilo que eu sou profissionalmente, aquilo que eu sou financeiramente, aquilo que são as minhas predileções, e depurando, tirando tudo isso. E eu vou realmente entender quem eu sou quando eu tirar tudo isso e sobrar algo, aquele algo que sobra, aquela essência que sobra ali realmente é que eu posso dizer que eu sou aquilo ali. E não esse conjunto de coisas que eu vou agregando de acordo com o tempo, na medida que eu vou envelhecendo, na medida que eu vou caminhando aqui na Terra, né? Então, hoje eu vi uma comparação interessante, eu vi algo interessante, uma pessoa, ao falar sobre identidade, ela usou o RG, né? Usou o documento de identidade. Aí ela dizendo o seguinte, bom, eu sou aquilo que está escrito ali naquele documento, e quando eu perco a minha identidade, quando eu perco minha carteira de identidade, eu acabo perdendo, realmente eu acabo me perdendo. Não é isso. Não é isso. É a essência, né? A carteira de identidade, ou qualquer documento, ou qualquer outro elemento que diga respeito a nós, ele simplesmente é o conjunto de atributos, o conjunto de elementos que eu agreguei à minha vida. A minha essência, o meu nome, o meu sobrenome, o lugar onde eu nasci, o nome dos meus pais, mas aquilo não me define. Aquilo simplesmente foi agregado a mim. O que me define é o que vem bem antes disso. Bem antes de qualquer um desses elementos que foram agregados à minha vida no curso do tempo, né? É isso mesmo. E é tão interessante que na nossa vida profissional, nós muitas das vezes somos conhecidos como, exemplo, o Joe da Market Solution, a Poliane do Martins, né? E na verdade nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E muitas das vezes a gente é mais conhecido com a nossa profissão, assim como o pastor bem disse aqui. E é um ponto para nós refletirmos. Será que eu tenho sido conhecido como Léo cristão? Ou simplesmente ao ser conhecido como Léo das lojas de imóveis? Tá? Então, esse é um ponto para a gente refletir E também. o Léo voltou lá atrás, hein? Poliano Martins tem muitos anos, né? Eu vi algo recentemente num vídeo, uma pessoa perguntando para outra, você é pai, né, você é casado, você é pai, você tem sua profissão, mas se você não tiver a sua profissão, quem é você? Se você não for esposo, quem é você? É o processo inverso. Tá vendo? Exatamente. Se você não for tem pai... um filme, assim. Eu vi foi nesse filme, nessa cena desse filme. E aí, no final das contas, Ele é professor, ele né? chega e fala que ele é filho de Deus. Né? Então, ele deixou para o final, para ele poder ver quem de fato ele era. Então, a gente tem que ir tirando essas escamas, igual o pastor falou, e lapidando e tirando essa questão do profissional, quem nós somos. E lá no final, o que sobrar de fato, aquilo ali é a nossa identidade. São capas que a gente vai descer. E são capas que vão ficar por aqui. Né? A nossa identidade, ela diz respeito à nossa vida não apenas aqui. Ela é realmente aquilo que nós vamos levar quando formos embora daqui, né? Aquilo que de fato nós somos, a essência, né? É isso mesmo. Aquilo que realmente foi incorporado ao nosso espírito, a nossa essência. Isso é que nós vamos levar. Essas capas, todas elas vão ser retiradas de nós, elas ficarão por aqui, né? E vão ficar. E a traça e a ferrugem vão corroer tudo isso, né? É isso mesmo. E pastor, tem aquela passagem em que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto. Essa passagem, ela fala pra gente sobre um questionamento, sobre a identidade de Jesus, sobre ser filho. Fala um pouquinho pra gente sobre o que aconteceu nessa passagem e relaciona ela com a identidade pra gente. Então, a questão da identidade realmente é muito séria. Eu acho que muito mais séria do que nós podemos imaginar. Porque ela define praticamente tudo na nossa vida. Não fosse assim, o diabo não teria tentado Jesus exatamente nisso. Sim. Das 3 propostas feitas por Satanás naquele episódio, nós encontramos Satanás colocando a seguinte observação, né? Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se você for filho de Deus, transforma aquelas pedras em pães. Se você for filho de Deus, pula do pináculo e ele vai mandar anjos para poder te socorrer e não vai deixar você cair lá no chão. Então ele tenta, né, aproveitando-se de um momento onde Jesus está
saindo ou terminando uma fase de jejum rigoroso, 40 dias depois de ter jejuado, né, no deserto, numa condição extremamente hostil, ele vem e tenta lançar essas dúvidas para Jesus. Se você for filho de Deus. Então ele vai realmente ali tentando estabelecer na vida de Jesus uma crise de identidade. Sim. Puxa vida, eu sou filho de Deus, mas eu vivo isso, eu estou filho de Deus, mas estou passando por essa situação realmente tão difícil, e era uma situação extremamente complicada mesmo, né? Porque pensemos nós, 40 dias num deserto, sem comer. Claro que Jesus bebeu água, né? Porque se ele não bebe água ali, ele teria morrido, né? 40 dias naquela situação. Chega Satanás com toda a sua arrogância, com toda a sua astúcia, e começa realmente a levar Jesus, ou tentar levar Jesus a duvidar da sua filiação. E é ali que realmente ele vai mexer, é ali que ele vai tentar pegar Jesus, é ali que realmente ele vai tentar fragilizar Jesus, colocar em xeque a identidade de Jesus como Filho de Deus. E quando a gente tira aquela mensagem e traz para as nossas vidas, o diabo continua fazendo da mesma forma. Em situações de dificuldade que nós experimentamos, nós tendemos realmente a duvidar e até perguntar: puxa, se eu sou filho de Deus, Sim, por que se eu que isso me sou um acontece, cristão, por né? que me acontece? Por que eu perdi isso? Por que aconteceu aquilo? Se eu sou filho de Deus? E somos muitas vezes questionados por outras pessoas na mesma linha, né? Puxa, mas você não é crente? Você não é Verdade. cristão? Você não é cristão há tanto tempo? Você não é pastor? Por que aconteceu isso na sua casa? Por que aconteceu isso na sua família? Deus não cuida? Será que está faltando fé para você? Será que de fato Deus te ama? São as questões que o diabo vai levantar na tentativa realmente de fragilizar a nossa identidade enquanto filhos de Deus, filhos amados de Deus, né? Como eu mesmo citou. E ali realmente nós percebemos isso. É tão interessante que mesmo antes de começar o ministério de Jesus efetivamente, né, surge essa mensagem, surge esse texto. E não é acaso, não existem acasos na Bíblia. Nós percebemos que realmente ele é colocado logo no início, e eu creio que uma das intenções é realmente nos mostrar a importância de termos a nossa identidade muito bem firmada em Cristo. E não permitir que ela seja tirada, que ela seja fragilizada, vulnerada por nada e por ninguém. Porque se o inimigo consegue, se o diabo consegue realmente fazer com que a gente, pelo menos duvide disso, ele já deu um grande passo para nos tirar, para nos distanciar dos planos e projetos que Deus tem para as nossas vidas, né? Até porque ministérios e igrejas, para que estejam fortalecidas, as pessoas precisam estar fortalecidas com as suas identidades bem firmes em Jesus. Né? Então, Jesus foi ali tentado, né? E a sua identidade foi ali identificada e muito bem definida. E Jesus, depois desse momento, ele começou o seu ministério, né, pastor? Exato. E é muito interessante nós notarmos algo, né? Que o diabo não lança frases e nem colocações aleatórias. Ele se utiliza de textos bíblicos, Sim. de textos das Exatamente. Escrituras. Ele vai ali e realmente mexe naquilo ali. E só que ele encontra Jesus munido Preparado. também de um preparo muito grande em cima das Escrituras, em cima daquilo que realmente ele deveria responder a Satanás. Aí a gente tem que analisar a seguinte questão: como é que nós, se não tivermos essa robusta preparação na palavra, se nós não conhecermos a palavra do jeito que ela de fato é, como é que nós vamos conseguir responder ao inimigo, que muitas vezes vai nos afrontar e nos confrontar com a própria palavra de Deus? Exatamente. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ser? Bom, eu não sei. Realmente aqui a palavra diz que eu sou filho do rei, filho do dono do ouro e da prata, por que eu passo aperto financeiro? Realmente esse questionamento faz sentido, né? Mas aí, se eu tiver um robusto entendimento da palavra de Deus, eu vou conseguir responder a tudo isso. Exatamente. Eu vou conseguir entender porque eu estou vivendo aquilo ali.
Eu vou perguntar para Deus não por que eu estou vivendo, mas para que eu estou vivendo. Esse é o ponto. Exatamente, eu vou entender, eu vou tentar buscar o propósito daquela situação, daquela dificuldade que Deus permitiu que eu vivesse. E eu vou saber também, né, pastor, que eu tudo posso naquele que me fortalece, foi falado justamente para dizer que eu posso passar por momentos de dificuldades Sim. e eu vou conseguir vencer esses momentos e saber que o apóstolo Paulo, enquanto ele trouxe para a gente esses ensinamentos, ele mostrou que realmente os momentos de prisão e de açoite e tantos momentos difíceis foram momentos de demonstração mesmo, Certo, de que a isso mesmo. identidade dele nunca se perdeu por passar por momentos difíceis, né? Esse trecho, esse fragmento que você citou, o contexto dele é exatamente esse, né? Usa-se muito no sentido de afirmação, no sentido de que tudo que eu quiser eu posso alcançar, mas pouco se fala acerca do que realmente estava acontecendo com Paulo. Paulo estava vivendo situações dificílimas no seu ministério. O sustento não chegava, estava demorando a chegar e ele estava passando por muitas privações básicas. E é em cima desse contexto que ele diz, olha, independente do que aconteça, independente de chegar recursos ou não, eu posso todas as coisas, eu posso tudo em Deus, porque Ele é quem me fortalece. E não aquilo que eu estou esperando que chegue para mim, que chegue até mim, né? Então o contexto é bem esse. Se Paulo tem ali dúvidas acerca da sua identidade, né, enquanto filho amado de Deus, ele certamente balançaria, né? Ele certamente se desestruturaria em meio a uma situação tão difícil como aquela que ele viveu, né? Ele nos dá realmente uma palavra de muita força, de muita fé. É isso mesmo. E assim como é muito importante a gente falar de identidade para nós enquanto indivíduos, é muito importante também pensar na identidade, na essência da igreja, Sim. né? E a missão da igreja também, ela é importante e existe uma conexão muito grande entre a identidade e a missão da igreja. Fala um pouquinho para a gente, pastor, sobre essa questão da missão. Como fazer essa missão da igreja e qual é essa relação que existe entre essa missão e a identidade? É uma relação muito próxima, né? Aquela relação que nós temos que fazer individualmente. Porque quando nós olhamos, quando nós fazemos essa depuração toda, né? Tiramos todas as características, todos os atributos que vão sendo agregados à nossa vida e vamos buscar essa essência, nós vamos chegar àquilo que realmente Deus busca, né? Ou tenta estabelecer em nós a título de identidade. O que ele espera, o que ele deseja é que nós sejamos pessoas separadas, distintas do mundo, né? Pessoas que realmente caminham numa direção diferente daquela que é a tônica do mundo. Sim. E quando nós olhamos para a igreja, nós entendemos que ela é aquele lugar onde pessoas que realmente já encontraram a sua essência, de pessoas separadas, se reúnem, se encontram para lutar, para manter essa realidade e para levar essa realidade para fora. Então, hoje a gente tem uma visão bem complicada acerca do que é identidade, acerca do que é a igreja, né? O cenário hoje é ruim, o cenário hoje é complicado, é um cenário de perda total de identidade da igreja. A igreja, ela aos poucos, ela está saindo de uma realidade que deveria ser a realidade dela, que é de uma realidade onde as pessoas saem da morte para a vida, e está retornando à realidade de vida para a morte. É realmente um processo inverso. Inverteu. Exatamente, inverteu. Aquilo que a igreja precisa ser, que é um lugar onde as pessoas se reúnem e têm ciência de que foram retiradas graciosamente de um cenário de morte eterna para um cenário de vida eterna, para mudar. A igreja ela tem buscado iniciativas que têm trazido a morte que está lá fora para dentro dela. Isso é muito grave, isso é muito perigoso. E aí eu vou começando realmente a entender que a igreja ela passa a ser um lugar onde eu posso agregar mais atributos externos à minha essência. E eu não vou tratando da minha essência. Então a igreja ela é o meio. Ela é o meio para que eu possa alcançar prosperidade financeira, principalmente, né?
é o meio onde eu vou aprender a manipular Deus para que Deus faça aquilo que eu quero que Ele faça, iniciativas que eu preciso tomar, né? Estratégias que eu preciso adotar para tentar forçar Deus a fazer aquilo que eu quero. E, na verdade, isso foge totalmente àquilo que é a essência e a identidade da igreja. A igreja ela tem que levar a vida lá para fora e não trazer a morte que está lá fora para dentro dela. E, pastor, me diz uma coisa, talvez a identidade mesmo da igreja, a essência da igreja, talvez não, acho que seja exatamente isso, né? Tenha começado lá em Gênesis 3,15, né? Sim. Que é justamente nos religar a Deus. Então, naquele momento onde houve a queda do homem, e que Jesus, naquele momento, ele, né, Deus já disse que Jesus viria, e que a partir de Jesus nós teríamos novamente a oportunidade de sermos religados a Deus, a termos novamente esse relacionamento com Deus que lá no Jardim do Éden era o relacionamento perfeito e que hoje não é. Então a igreja hoje ela precisa, né, fazer com que cada vez mais pessoas possam ter esse relacionamento Exatamente. refeito. Ela é realmente o canal ou o lugar onde o relacionamento tem que ser restaurado. O projeto de Deus, em Gênesis 3,15, não é outro senão restaurar ou restabelecer esse relacionamento perdido no Éden. A Bíblia, nós vamos percorrendo toda a Bíblia e nós vamos chegando lá no final dela, em Apocalipse 21, e nós percebemos ali que realmente o que Deus tem como projeto para a vida do homem é exatamente isso. É fazer essa restauração, é restabelecer esse relacionamento, né, perdido no Éden. Não é realmente um lugar, Deus não é alguém que está ou que existe para fazer com que eu me sinta bem, fazer com que eu me sinta feliz aqui nesse mundo. A grande preocupação de Deus conosco não diz respeito prioritariamente ao nosso bem-estar físico e talvez nem emocional. Deus tem como meta ou como objetivo, como prioridade, a nossa vida espiritual, a nossa presença na eternidade. É ali que realmente Ele quer, é isso que Deus quer. Esse que é o foco. É onde Ele voltará a se relacionar conosco como Ele se relacionava lá no Éden. Sim. Sem medo, sem vergonha, sem restrição alguma, né? Num lugar perfeito como era o Éden. E a igreja ela precisa voltar a esse lugar, voltar realmente a essa condição, entender esse chamado dela. Não pode ser realmente um centro de convenções, onde as pessoas vão criando ou vão buscando estratégias que façam com que elas se sintam bem. Deus nem sempre vai nos fazer sentir bem. Sim. Em muitas situações Ele vai realmente até permitir ou até colocar situações difíceis na nossa vida. Nós podemos citar o exemplo de Paulo, um espinho na carne, né? Sim. Ele é explícito ao dizer que lhe foi colocado aquele problema, um espinho na carne, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele pudesse se manter realmente equilibrado e bem focado naquilo que Deus tinha para a vida dele, que era realmente experimentar ou viver a eternidade junto dele, né? Lá, viver a eternidade junto com Deus, né? Mas a gente percebe esse desvio muito grande na trajetória da igreja, né? Eu acho que iniciativas como essa que nós temos agora, ela contribui muito para nós realmente tentarmos dar a nossa contribuição, né, dar a nossa participação, a nossa ajuda para realmente realinhar esse caminho que a igreja ela tem perdido, né, no curso dos últimos anos. Aí, né? E a importância do indivíduo ele se conhecer, saber qual é a sua identidade. Ainda falando de igreja, em 1 Coríntios, fala que a igreja ela é comparada a um corpo, e que Cristo é o cabeça, e nós, os membros, nós somos os membros do corpo. Né? E ainda falando do que o senhor explanou agora há pouco, nós temos buscado fora da igreja coisas doentes e colocando dentro da igreja, coisas do mundo. Né? Então, se eu sou membro desse corpo, e eu estou doente, estou buscando um alimento contaminado, eu vou contaminar o corpo, consequentemente, da igreja. Então, essa responsabilidade do indivíduo em se conhecer
em saber quem ele é e as suas responsabilidades e as suas funções dentro desse corpo. Para que a minha atitude ou a falta dela não atrapalhe o bom funcionamento do corpo. Isso também é um ponto que nós temos que estar atento a ele. É isso mesmo, né? E lá em 2 Coríntios diz que, 2 Coríntios 4, que o Deus desse século cegou o entendimento, né? Justamente para que o evangelho não chegue até os corações, para que as pessoas realmente não recebam essa palavra, essa sã doutrina, essa palavra saudável, e para que as pessoas realmente não entendam. E que essa palavra possa chegar a cada vez mais pessoas. E o que tem acontecido cada vez mais é que a cultura e a sociedade cada vez mais tem trazido elementos para que aquilo que é da Bíblia pareça não ser moderno, pareça ser antiquado, né, Joe? E essa cultura vem invadindo cada vez mais a nossa sociedade, trazendo alguns elementos, e fica parecendo que a Bíblia é antiquada, fica parecendo que tem textos bíblicos que têm que sair da Escritura, e quando a gente observa o próprio apóstolo Pedro, ele atesta o apóstolo Paulo, né? Então ele fala, lá numa das suas cartas, ele fala que há muita sabedoria naquilo que Paulo escreveu. Então, o que é muito importante saber é que a Bíblia, ela é inteira, né? De Gênesis a Apocalipse, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. E é claro que a gente entende que existe hoje o nosso contexto, e a gente entende o contexto, tanto é que a gente no seminário estuda sobre o contexto histórico, né, pastor? Estuda sobre a geografia, o contexto histórico, mas a gente entende que não existe esse relativismo, né? Existe o absoluto da palavra de Deus. Acho que é importante a gente também falar, Polly, que com certeza tem pessoas que estão assistindo a gente agora e que não sabe, né, a sua identidade. E como que a gente encontra essa identidade? Né? Eu tenho comigo que só existe uma forma. Né? Às vezes a gente espera que a igreja vai trazer essa responsabilidade, mas é a palavra. Se você não lê a palavra dela, você não consegue, né, identificar qual que é a sua identidade. Então, para as pessoas que estão assistindo a gente agora, se você não encontrou, né, não sabe como que é a sua identidade, é lendo a palavra, é estudando ela todos os dias, meditando, orando, e só assim a gente vai conseguir encontrar a nossa verdadeira identidade. Essa questão cultural que a Polly citou, realmente ela é muito interessante nós abordarmos, né? A gente muitas vezes diz o seguinte, nos nossos dias as coisas hoje são assim. Mas se nós fizermos nós voltarmos, né, só se voltarmos lá nos primórdios da palavra de Deus, nós vamos perceber essa ligação, esse atrelamento do povo de Deus à cultura do início ao fim da Bíblia. Exatamente. Eu me lembrei agora de um episódio, né, que é o episódio que está narrado em 1 Samuel, onde os israelitas pedem um rei, clamam por um rei, eles querem um rei. Samuel já está idoso, os filhos de Samuel não têm condição moral, né, de conduzir a nação, e o povo pede por um rei. E eu creio que todos se lembram, né, daquilo que o povo realmente colocou como critério para escolher um rei. Eles queriam um rei que fosse como o rei dos povos vizinhos. Um rei que fosse à frente do povo, um rei que lutasse as suas batalhas do jeito ou da mesma forma que faziam os reis dos seus vizinhos. Então você pega aquela cultura toda e não dá para a gente realmente analisar o povo de Deus ou os israelitas fora da cultura. Não tem como, eles estão inseridos dentro de uma cultura que é a cultura da Mesopotâmia, que é a cultura que está ao redor ali, que está em Canaã, toda aquela cultura, todo aquele berço ali, né? Então eles acabam realmente olhando para aquilo que está ao redor, se encantam por aquilo e querem um rei daquele jeito. E aí a gente vai passando, vai percorrendo os episódios futuros da história do povo de Deus, e a gente vai percebendo esse encantamento que vai crescendo dia após dia. Nós chegamos em Salomão. Salomão, ele vai buscar de fora de Israel mulheres, né? E permite que os deuses delas entrem, que a cultura delas acabe realmente penetrando dentro de Israel, e a coisa vai caminhando na mesma linha. Chegamos nos tempos de Jesus, no tempo de Paulo também, né?
E nos nossos dias, esse desejo que o povo de Deus vai nutrindo, de aos poucos ir trazendo coisas que estão na cultura, que estão lá fora, que estão na cultura, no secularismo, para dentro da igreja. Né? Eu até quero Deus, eu até quero uma vida nova, até quero me converter. Só que eu não quero deixar de fazer tudo aquilo que eu faço. Eu não quero abrir mão de coisas que eu gosto, eu não quero abrir mão, né? E à medida que a igreja vai olhando para isso e vai permitindo que isso se torne realidade, né? Bom, ela está absorvendo questões culturais que são ruins para simplesmente agradar as pessoas que estão chegando. Circunstancial. Exatamente, circunstancial. E aí eu vou realmente criando um grupo de pessoas dentro da igreja, não mexo na identidade delas, não trabalho a identidade delas que precisa ser depurada. Em outras palavras, elas saem do mundo e vão para a igreja e permanecem do mesmo jeito que estavam lá fora. Não tem essa identidade renovada, esse alguém que passou por um tratamento de Deus e que realmente foi separado por Deus. Né? Não estou dizendo que tudo da cultura é ruim. Né? Tudo que está lá fora é ruim. Né? Tem muita coisa boa lá fora. Mas tem muitas outras questões que a gente percebe que estão sendo trazidas para o contexto de igreja e que são realmente muito ruins. Sim. Que não agregam nada e que mantêm as pessoas cada vez mais distantes e alienadas de Deus. E às vezes, né, pastor, acaba sendo incluído também, né? E acaba sendo incluído também até a cruz de Cristo. A gente tem que tomar até um certo cuidado, porque às vezes, assim, a gente acaba colocando a cruz de Cristo, mais aquela outra coisa que eu vi na cultura, que às vezes é algo assim, por exemplo, que está relacionado a próprio Israel, né, ao próprio povo de Israel, e traz aquilo e acha que aquilo traz a santidade, ou então é alguma coisa que a pessoa faz, eu guardo, por exemplo, o sábado. Exato. É o concreto, né? É o concreto, acaba fazendo o ser bezerro de humano ouro. Ele quer realmente ver algo, ele quer algo tangível, ele quer depositar a fé dele em algo que ele possa ver. Sim. Né? E quando a gente parte para a essência do Evangelho, a gente é forçado a depositar a nossa fé em alguém que a gente não vê. Não é em algo, é em alguém que nós não vemos, né? Fisicamente, que nós não tocamos, né? Aí entra realmente uma dose muito elevada de fé, realmente. Sim. Nós sabemos que ele existe porque ele age, porque ele fala conosco, porque ele opera ao nosso redor, mas o ser humano tem uma dificuldade muito grande com isso. Ele quer um elemento, eu quero o menorá, eu quero o bezerro de ouro, eu quero a cruz, né? Sim. Eu quero um símbolo qualquer da igreja onde eu possa colocar a mão e sentir que Deus está ali. Sim. Né? É o concreto. E a gente vai muitas vezes vendo que esse tipo de coisa está sendo absorvido pela igreja aos poucos. Paulo repreendeu muitas vezes as igrejas, principalmente a igreja de Corinto, né? por tentar fazer isso. Pela judaização do cristianismo. Sim. Paulo vai repreendê-los algumas vezes. Olha, não temos que trazer símbolos do judaísmo para dentro do cristianismo. Vocês estão querendo retroceder. Sim. Chama a atenção deles, né? Então é uma questão que vem perseguindo o povo de Deus desde a sua origem. A questão cultural, a questão do concreto, que não ajuda em absolutamente nada na formação, na definição da nossa identidade enquanto filhos de Deus. Né? E por isso, cada vez mais é importante pensar numa doutrina saudável, pensar numa doutrina que é sã, né? Na sã doutrina. Né? E o Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Né? E é essa que é a luz mesmo, que ilumina, que nos dá direção, que nos mostra o caminho. Então, por isso é muito importante a gente, não só através de podcast, não só através de lives, não só através do seminário, mas é importante a gente pensar sempre nesse estudo e nessa busca pela sã doutrina, por conhecer quem é Jesus. Porque nós somos, como diz Jeremias, né, ele fala sobre o vaso de barro que é feito pelo oleiro, né? Nós somos como um vaso de barro feito pelo oleiro e nós estamos em construção. E essa identidade, ela tem que vir de Jesus, para que nós sejamos cada dia mais parecidos com Ele. E não buscando esse humanismo, né? Esse homem no centro, esse homem que busca dentro de si mesmo.
o seu coração que é enganoso, como diz Jeremias, né? Um coração que é corrupto, um coração que se inclina para as coisas que são nossas mesmo, que muitas vezes a gente acaba colocando a culpa no diabo, mas na verdade muitas vezes é nossa mesmo, é da nossa carne, é da concupiscência da nossa carne. E, Léo, fala pra gente um pouquinho sobre essa questão do humanismo, como que ele tem imperado nesses dias, né, na atualidade. Antes de entrar propriamente aqui nesse ponto, eu queria fazer uma perguntinha para o pastor. Ele estava aqui explanando e Faz, né? eu queria passar aqui para o senhor. Ainda dentro desse tema aqui do social e do cultural, nós temos dentro das igrejas hoje um grupo, que é o grupo dos jovens e adolescentes, que eles sofrem uma pressão da sociedade muito forte para trazer essa cultura para dentro das igrejas, e muitas das vezes nós percebemos que esse grupo de jovens e adolescentes, em alguns eventos, eles têm saído da igreja para visitar outros lugares que esses movimentos eles têm se concentrado. E é um grupo que eles ainda têm um pouco de dificuldade em entender qual é a sua real identidade. E dentro disso, dentro dessa explanação, eu queria fazer uma pergunta: como segurar, como mostrar para esse grupo que é tão importante hoje para a igreja, que é a igreja, é o futuro da igreja, nós costumamos falar, e como tratar esse grupo dentro da igreja? É uma coisa muito interessante isso aí, né? Porque eles partem do seguinte preceito. Aliás, não são só os jovens, né? Mas nós, em geral, partimos do seguinte preceito. Bom, está acontecendo na igreja tal. Se acontece na igreja tal, eu estou legitimado a participar porque é de Deus. Né? Jovem, então, ele vai usar isso o tempo todo. Né? É verdade. Eu vou no show do cantor fulano porque ele é um cantor gospel. Eu vou na igreja A, B ou C porque lá está tendo algo assim, assim, assado. Mas é na igreja batista, na igreja tal que está acontecendo. Então, isso soa como algo que chancela a legitimidade, a validade e a espiritualidade daquele Veredito. como muitas vezes não tá. O fato de ter o nome igreja, né, uma placa ali, por si só, não significa que aquele evento ou que aquela atividade ela realmente é respaldada pela palavra de Deus. Não tem nada a ver, não significa isso, né? E eu creio que as estratégias que a gente precisa adotar no sentido de frear, na verdade é educar, é falar, é ensinar e é mostrar. Olha como é que está fora da palavra de Deus isso aqui. Vamos no show gospel do cantor A ou B. Vamos avaliar o que acontece ali. Vamos avaliar o que acontece dentro daquele show, durante aquele show. Você é luz naquele lugar, você é sal naquele lugar, você experimenta realmente algo que vem de Deus ou aquilo é simplesmente uma maneira ou um jeito de startar suas emoções? O que ficou depois do show? O que sobrou no dia seguinte? A gente brinca que é a dopamina, né? Exato. Que traz motivação. O que ficou no dia seguinte? 2 dias depois, o que realmente ficou do show do cantor? Né? E a alimentação com skinny que o senhor tem. Exatamente. Para mim, só o fato de chamar show já desvirtuou, já não serve. Para mim, não casa, não há coerência nessa expressão show. Porque show nos mostra a iniciativa humana de se sobressair. Quando, na verdade, um culto ele precisa elevar ao nome de Deus, não é o nome de homem nenhum. Sim. Então, um show do fulano, show da cantora tal, significa que ele ou ela serão as estrelas daquele momento e nós estamos ali, né, de uma certa forma prestando culto a ele. Cantamos as canções que ele compôs, né, nos emocionamos com elas, mas cadê? Cadê realmente o culto que devemos prestar ao Senhor? Então, eu penso que tudo vai passar, ou tudo deve passar realmente pelo foco da igreja, de instruir, de ensinar, e infelizmente, não infelizmente, mas felizmente, né, porque foi Deus que nos deu a escolha de ir ou não ir, de participar ou não participar,
vai ficar realmente nas mãos do jovem, nas mãos do talvez não tão jovem assim, né? De ir ou de não ir. Mas eu penso que a missão da igreja é instruir. Não cabe à igreja tomar a decisão pelo jovem. Mas o jovem, quando ele vai, quando ele faz a escolha, ele tem que estar anteriormente instruído pela igreja. Eu acho que a igreja fez o seu papel com relação a essa situação. Se ele escolheu ir, se ele escolheu participar, se ele escolheu estar, aí já é uma questão que ele vai responder com Deus, né? Eu acho que a igreja está isenta de responsabilidade nesse caso. O que as pessoas normalmente falam é que o pastor é radical demais, né? Quando a gente fala que sobre esses títulos, né? Não, mas você é radical demais, né? Eu já vivi muito isso, na verdade não é. Mas aí cabe a cada um escolher mesmo, né? Tomar a sua decisão. E o pastor falou muito bem aqui, analisar o que vem depois, né? De um dia, 2 dias, 3 dias. Acho que é muito importante mesmo. E é isso, né? A questão é a importância de fato, ter as vidas entregues a Jesus e ter a continuidade, né? Exato. Aquilo que é do Espírito, aquela operação que realmente é espiritual, ela permanece. Ela fica gravada. Ela não se perde no dia seguinte, ela não se perde 2 dias depois. É uma experiência que realmente fica gravada, não só na memória, mas vem para o coração realmente. E muda as atitudes da gente. Quando é do Espírito, é assim que funciona. Sim. Quando são emoções, chora-se, pula-se, né? Mas no outro dia, acabou, passou, né? Não tem a mudança. E aí vai a pergunta, né? Que diferença faz isso, esse tipo de atividade, esse tipo de celebração, né? De uma atividade, uma celebração secular, de um cantor que não canta gospel, por exemplo. Talvez não tenha tanta diferença assim, né? Se nós olharmos um e outro, mexe com as emoções, mas não faz absolutamente nada, efeito algum do ponto de vista espiritual. Meramente emocional, meramente físico, meramente natural. Sim. E quando nós não sabemos quem nós somos em Cristo, nós deixamos também que algumas linhas filosóficas elas entrem na igreja, né? No caso do humanismo. Até creio em Deus, ele tem um espaço ali, mas eu não deixo que as minhas decisões sejam pautadas no que Deus tem para mim. Então, eu estou no centro, né, das minhas decisões. Deus está ali, mas Deus, confio, o Senhor está aí, mas espera um pouquinho que eu tenho que decidir as minhas coisas aqui. Então, isso é algumas linhas filosóficas que têm feito muito mal, né, para as igrejas, de forma geral, por não conhecer realmente quem nós somos e que Cristo espera de nós também. E outra linha filosófica, pastor, que tem sido maléfica para as igrejas, eu queria ouvir um pouquinho do senhor, é a respeito do relativismo. Essa linha que tem quebrado o que é absoluto, né, e deixando as coisas de forma relativa nas igrejas. Eu queria que o senhor explanasse um pouco para nós. Quando a gente fala do humanismo, o humanismo ele acaba sendo também uma forma de se buscar essa identidade. É verdade. O humanismo ele vem, né, naquela linha de se colocar o homem no centro e as suas próprias vontades no centro. Então, como nós temos às vezes uma trajetória na busca por identidade, muitas vezes ela vai passar primeiramente por cópias de modelos. Sim. Eu copio um modelo lá fora, eu copio o que as pessoas lá fora fazem, né? Eu quero me assemelhar àquilo que alguém está fazendo, não só fora, mas dentro mesmo da igreja. Eu quero ser igual ao fulano, eu quero copiar o que ele faz, eu quero seguir o padrão que eu escolhi lá fora, né? A gente começa por aí, na tentativa de formar a nossa identidade. Quando a gente vê que isso já cansa, que isso não funciona, a gente diz o quê? Bom, agora vai ser do meu jeito. Agora sou eu. Agora eu que vou definir aquilo que eu quero para a minha vida. Aí entra essa questão do humanismo, né? Entra essa questão do ego mesmo, né? Vai ser do jeito que eu quero. E a gente sabe que tanto seguir modelos externos quanto seguir o nosso próprio coração são caminhos ruins. A
palavra nos ensina a não seguir o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Nosso coração é um cachorro bravo que precisa ser domado, ele não precisa ser acariciado, é um cão bravio que precisa ser domado, domesticado. Adestrado, né? E quando a gente parte para essa questão do humanismo, para essa questão, é uma tentativa de afirmar ou reafirmar nossa identidade, tentando fazer do jeito que a gente acha que deve fazer, do jeito que a gente crê que seja certo. Mas a nossa identidade não pode ser firmada e nem afirmada a partir de nada que venha de dentro de nós. Isso é que precisamos realmente ter isso em mente. Dentro do homem não existe nada que está dentro de nós. A nossa identidade, ela precisa ser construída, afirmada, reafirmada a partir de alguém que está fora de nós, que é o próprio Cristo, que é realmente quem, a partir dele, como o próprio Joe disse, né, é a partir dele, da sua palavra, que realmente a gente vai conseguir formar a nossa identidade. Então, a gente vê aí em tantas estratégias de autoajuda, onde se incentiva a buscar dentro do próprio homem as respostas para tudo que ele quer. A resposta para a prosperidade, a resposta para a paz, a resposta para tantos sonhos, né, para os sonhos que ele tem. E dentre essas buscas internas, acaba realmente sendo a definição de uma identidade. Eu sou aquilo que eu quero ser. E quando a gente vai olhar para o final dessa via, ela é sempre uma via que leva à morte. Caminho de morte, não é caminho de vida. A nossa identidade, a definição da nossa identidade necessariamente passa não por coisas, mas por alguém que está fora de nós, que é Cristo. Ele habita dentro de mim, o Espírito Santo habita dentro de mim, ok. Então eu preciso deixar que aquela pessoa que teoricamente pelo menos habita dentro de mim, faça o trabalho dela. É isso. Quando eu digo não vai ser do meu jeito, eu estou dizendo que Espírito Santo dá licença, como o Léo colocou, nisso aqui eu cuido. Das minhas finanças eu cuido, da minha vida amorosa eu cuido, então você fica no canto aí. Né? E na verdade só Ele pode trazer esse bem-estar e só Ele pode realmente nos encaminhar na direção dessa identidade firmada, né? Essa identidade segura. E a gente canta, né? E a gente canta muito, né? Que ele cresça e eu diminua, mas na verdade quando a gente busca essa identidade dentro de nós mesmos, a gente está buscando o contrário, né? Exatamente. Que eu cresça e ele diminua. Então o que a gente tem que buscar é que Jesus de fato cresça, que a gente possa realmente buscar cada vez mais sermos a imagem e semelhança dele. Então, se a gente vai buscar, né, cada vez mais sermos a imagem e semelhança de Jesus, a gente tem que conhecer quem é Jesus. Né? E para conhecer quem é Jesus, a gente tem que conhecer as Escrituras. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. E ver como é que isso é um ciclo, né, Polly? Na verdade, é o ciclo. Porque quando você busca dentro de você mesmo, não vai ser do meu jeito. Como é que você vai formar aquilo que você gosta, as suas preferências? Olhando para fora. Então, você vai acabar voltando àquele estágio que você anteriormente disse que não foi legal. Sim. Que é de buscar padrões fora. Sim. Né? Quando você menos percebe, quando você menos se dá conta, você já está trazendo de volta, você já está de volta naquele primeiro estágio. Exatamente. Eu quero ser do jeito que lá fora, do jeito que o meio externo quer que eu seja. E então vamos é pensar, um ciclo, né? e vamos pensar que nós somos 4 pessoas aqui nessa mesa agora, né? E 4 pessoas de uma mesma igreja. Imagina os 4 indo buscar em lugares diferentes uma forma de identificar a identidade de cada um e cada um buscando a sua identidade em si mesmo. Cada um achando que é filho do rei e que é príncipes e princesa, né? E filho do dono da prata e chegando na igreja e cada um querendo colocar a sua identidade na igreja. Aí a igreja realmente perde a sua essência, porque cada um quer colocar a sua identidade, né? E perde a essência da igreja e perde a essência daquilo que Jesus traz para a igreja e para nós, né? Que somos de fato esses vasos de barro e que somos uma parte do corpo, né? Nós somos os membros do corpo, nós somos o corpo, porque Jesus é o cabeça desse corpo, que é a igreja. Eu preguei recentemente sobre identidade, né? Eu me lembro que eu falei algo
algo que é muito sério realmente. Igrejas sem identidade não subsistem, elas não sobrevivem, elas caem. Assim como o ser humano sem identidade definida também, ele vai à ruína. Sim. Ele vai à ruína. Então, nós falamos lá atrás, onde é que Satanás tentou minar Jesus? Na sua identidade. Onde é que Satanás hoje tenta ou continua minando a igreja? Na sua identidade, enquanto noiva de Cristo, enquanto aquela que deve se manter pura, fiel, né? Cada vez mais pura, à espera do noivo. Exatamente. Ele vai mexer ali, ele quer realmente que as igrejas sejam confusas com relação a essa questão da identidade, né? E isso está comum, você chega num lugar e você não sabe, puxa, né? E quando você fala a palavra doutrina, é taxado como sendo alguém fundamentalista. Exatamente. Doutrina? O que é isso? Fundamentalista, Isso é e até o nome fariseu costuma surgir. Exatamente. Isso é farisaísmo. Para que esse negócio de doutrina? Não, aqui cada um segue do jeito que entende que deve seguir. Isso é tipicamente traço de perda de identidade. Sim. Você não sabe o que é. Você olha para a liderança da igreja, são 5, 6 cabeças e cada um pensa de um jeito, cada um faz de um jeito. Significa o quê? Que aquela igreja está se perdendo ou está perdendo a sua identidade. Por quê? Porque são 5 líderes, 4 líderes, 2 líderes, 3 líderes e cada um pensa de um jeito e ministra de um jeito. Um é mais avivado, no sentido de barulho, né? Outro é mais conservador, outro é meio termo, quando na verdade uma igreja não pode se dar o luxo de viver desse jeito. Ela precisa ter a sua identidade, é uma só, não dá para ter várias identidades dentro da igreja, né? A gente sabe que é um corpo, cada corpo tem seus membros, mas se tratando de igreja, a igreja é o dedo, a igreja é a mão, a igreja é o pé, né? Não pode ser uma mão, uma igreja com vários dedos, ela precisa ter uma identidade, ela precisa ter realmente uma linha doutrinária, um jeito de agir, um jeito de pensar, um jeito de caminhar que seja realmente coerente, né? Porque se Satanás, como eu disse, né, ele foi assim que ele tentou minar Jesus e ele minou Israel. Ele minou Israel nessa busca confusa que Israel também tinha por identidade. É isso mesmo. Né? Nos tempos de Jesus, a gente pega os fariseus nos debates, nos embates que eles tinham com Jesus, eles queriam de qualquer maneira deixar claro que eles tinham uma identidade definida por Moisés, Sim. pela lei, e não queriam que Jesus tivesse qualquer ingerência naquilo. A briga, né, as discussões, os embates de Jesus com aquele pessoal giravam em torno disso. Nosso líder é Moisés, e até hoje é assim, né? Se nós pegarmos os judeus modernos, grande parte deles, eles continuam pensando assim, Jesus, quem foi Jesus? Ninguém. Quem foi Jesus? Foi um homem bom. Sim. Né? Foi um homem bom. Por quê? Porque é aquela questão, uma identidade que é atrelada à condição financeira, a poderio político, a poderio econômico, a poderio social, Sim. quando na verdade a identidade que Jesus quer, a identidade que Deus quer criar em nós, passa longe de tudo isso. Exatamente. Passa longe porque, como nós falamos inicialmente, tudo isso vai ficar aqui. Sim. Ele quer realmente tratar conosco com aquilo que vai para lá, com aquilo que ficará, com aquilo que é eterno. Né? O importante é lá, né? É lá. Aqui é só lá. um caminho para chegar lá. Exato. Somos peregrinos. E quanta guerra, né? E quanta luta, quanta confusão se estabelece na busca por identidade, mas por uma identidade que está atrelada a questões naturais, a questões daqui, né? Exatamente. Exatamente. E a carta que Pedro escreveu, né, 2 Pedro 3, 17, 18, diz assim: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele fala justamente
sobre como deveria ser a preparação para a segunda volta, né? Para a segunda volta, não, perdão, para a volta de Jesus, né? Para a segunda vinda de Jesus. E justamente para se acautelar de falsos mestres, daqueles que são insubordinados à palavra, para se acautelar daqueles que falavam já sobre Paulo, porque esse texto antes dele fala justamente sobre Paulo e atesta o que Paulo diz, né? Sobre as suas cartas e a sabedoria de Paulo. Então, é um texto que também serve para nós, nesse tempo em que tantos falsos mestres se levantam para dizer que a Bíblia não é inerrante, para dizer que a Bíblia ela tem erros, para dizer que a Bíblia traz para a gente coisas que devem ser retiradas. A Bíblia precisa ser revista, né? Que a Bíblia precisa ser revista, relida, e que acaba fazendo confusão na cabeça de muitas pessoas, de muitos cristãos, e que acaba fazendo com que muitas pessoas, inclusive, não tenham acesso a descobrir de fato a sua verdadeira identidade e tenham uma crise de identidade, diferente de Jesus ali na tentação, né? Que sabia exatamente quem ele era, para que ele tinha vindo e continuou sua missão e foi até o fim, e foi até a morte de cruz, que era a missão de Jesus, né? Ele foi até o fim. E que nós possamos também, né, permanecermos firmes e levar essa palavra. Citou, Polly, ele é muito interessante também, né, de Jesus. É o exemplo de alguém que tinha uma identidade muito bem definida, que viveu essa identidade até o fim, pagou um preço altíssimo, né, para manter essa identidade. Sim. Então, nós automaticamente podemos concluir que esse processo também vai fazer parte da nossa vida. Sim. Se nós quisermos ter essa identidade definida e se quisermos realmente levá-la até os nossos últimos dias, os últimos dias que nós tivermos nessa terra, vai custar caro para nós. Tem um custo alto. Vai demandar Sim. muita renúncia, vai demandar muita paciência, vai demandar muito sacrifício. Né? Porque surgem todo dia propostas para que a gente dê uma flexibilizada, né? Flexibilizar isso aqui, vamos quebrar Sim. isso aqui, não precisa ser tão rigoroso, né? Vamos permitir isso, vamos permitir aquilo outro. Como surgiram propostas também certamente para Jesus. Sim. Né? Como realmente muitas vezes, talvez Jesus tenha sido realmente impulsionado a não ser tão radical. Sim. Como ele foi. Mas ele é o exemplo, para mim, né, o maior de todos eles. Alguém que tinha uma identidade. Aliás, eu acho que nenhum outro personagem bíblico foi irrepreensível nesse aspecto. Nós olharmos para todos os outros, nós vamos encontrar algumas desvios, né? Deram umas balançadinhas eles, né? e caíram, né? Sim. Mas Jesus não. Jesus ele foi firme. Lá no final ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Nós temos que nos lembrar que Jesus também era homem. Sim. Mas temos que nos lembrar ainda que logo depois ele diz, mas faça a sua vontade. Faça a sua vontade, não a minha. Então, é um preço alto. Pessoal. Por isso eu reitero, né? Tratar sobre identidade. Esse ponto relativo à identidade é realmente muito sério. Para mim, ele é o grande calcanhar de Aquiles da igreja contemporânea. É o grande calcanhar de Aquiles. Só que não estão entendendo. Não estão entendendo. O mundo protestante não está entendendo. Há um tempo atrás, eu ouvi alguém dizer, tem muito tempo, nem me lembro quem foi, mas essa frase, essa colocação ficou muito, muito forte para mim. Ele dizia o seguinte, talvez já estejamos vivendo um tempo onde precisemos de uma reforma da reforma. De uma nova reforma. Faz todo sentido. De uma nova reforma protestante, né? De uma mudança radical, de um rompimento com esse atual sistema protestante, né, evangeliquez talvez, para um novo, para algo realmente que seja isso que a gente está conversando aqui, né? Que realmente vá dentro da linha, dentro daquilo que deve ser a identidade do povo de Deus. Um povo que é separado, um povo que não é perfeito, mas um povo que de fato quer
viver aquela essência do que Deus tem. Talvez voltar às origens, né, pastor? Tem uma canção que diz que a gente deve, eu quero voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor, né? Essência da adoração. Talvez Tem seja essa esse, relação, voltar ao primeiro amor, né? Porque a gente tem hoje tanta coisa, né? Bombardear toda hora por tanta moda nesse meio protestante, por tanto movimento, né? E esses movimentos no final, eles só deixam um vazio na gente. É a moda, é uma onda. Passou aquela, vem outra, a gente entra e vai. Poxa, mas está trabalhando com a essência? Não. Está trabalhando só com o que é por fora, só com o que está por fora, né? A música, que tem um papel muito forte nisso, né? E os próprios pastores, né? Sim. O jeito deles se apresentarem, tudo, né? E tantas outras iniciativas, né? Que vão tomando aí corpo. Esses dias lendo um livro que se chama O Deus que Destrói Sonhos. Ele falava Eu bem a conheço esse respeito. livro, mas não li ainda não. Ele falava a respeito disso, do Evangelho Show da Xuxa. É do Bibo, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então esse evangelho que é tudo fácil, é uma troca, é uma barganha. E ele falava isso, do Deus que destrói sonhos, que às vezes Deus vai destruir seus sonhos, os meus sonhos, os nossos sonhos. Por quê? Porque eles não estão alinhados com o que ele tem para nós. Com os Projeto sonhos dele, né? Exatamente. Que são Livro bem muito bom. melhores que os nossos, né? Porque a São vontade sempre dele é melhores. boa, perfeita e agradável, como diz Romanos 12. Né? Exatamente. Estou até com ela 12:2. aberta aqui. Olhando, pastor, hoje, eu não sei os números exatos, mas me parece que a cada dia que passa, abre-se uma igreja. Todo dia é uma igreja nova, todo dia é um lugar novo. E isso eu acredito que está muito atrelado nessa falta de conhecimento da identidade, né? Talvez o senhor poderia falar um pouco mais sobre isso, mas as pessoas elas acabam querendo colocar a identidade delas dentro da igreja, né? E aí cada um coloca a sua identidade, aí quando acontece a separação da igreja, aí o fulano vai abrir a igreja dele, o Gera outro uma fulano vai abrir, divisão. aí gera uma divisão, né? Eu acho que está muito atrelado essa falta de conhecimento da identidade da igreja, de quem a igreja é em Cristo Jesus. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso. Eu nem acho que seja falta de conhecimento da identidade, eu acho que seja a falta de disposição de pagar o preço por viver uma identidade idônea, né? Como Jesus pagou. Você viver uma identidade saudável dentro daquilo que é realmente o que Deus espera, vai exigir de nós muito sacrifício. Eu vou ter que renunciar. Eu vou ter que bater de frente com o sistema que está aí fora. Né? Como o Léo falou, eu vou ter que falar para os jovens, bom, o show da cantora tal não é bom, você não deve ir. E isso nunca é fácil. Né? Porque você vai esbarrar num grupo de jovens que querem ir no show, eles querem ir no show. Né? Você vai ter que se deparar, né? Vai ter que bater de frente com outras práticas. Que a identidade limpa, idônea, que Deus quer de nós, vai demandar. Você vai ter que bater de frente com a vestimenta que se usa dentro da igreja. E aí as irmãs não vão gostar, né? Bom, não são só as irmãs, hoje em dia os irmãos também, né? E talvez os maridos das irmãs não vão gostar quando você de repente falar, né? Tocar nesse assunto. Então, eu acho que não é tão a questão de não conhecer. Eu acho que é muito mais a questão de não querer pagar o preço por viver e por se ajustar a essa identidade íntegra que o Senhor espera que tenhamos, né? É realmente uma situação bem difícil. Então é muito mais fácil. Eu tenho dificuldade, né, para, por exemplo, exercitar um lado da identidade que é o lado da submissão, o lado da autoridade, o lado da respeito às autoridades que Deus constituiu. Eu não aceito, eu não concordo, eu não quero me subordinar ao pastor, eu não quero me submeter àquilo que ele fala, eu não acho que ele está fazendo do jeito certo, então eu vou me juntar a um outro grupo e vou montar uma igreja ali na esquina. Mas um dos elementos da identidade santa, da identidade sã de um cristão,
é o respeito às autoridades que Deus constituiu. É um dos elementos. Custa caro. É um preço a ser pago, né? Puxa, mas eu não concordo. Eu não concordo. Bom, mas a autoridade que está sobre você entende que isso aí está errado. Se você não estiver sendo antibíblico, né? Se a autoridade constituída não estiver afrontando a Bíblia, cabe o que a cada um de nós? Submeter a autoridade que está posta ali por Deus, ainda que lá na frente ele tenha que retroceder, né, e seja provado, seja comprovado que ele está errado. Então são várias situações, né? A identidade sã vai exigir renúncia. Eu vou precisar abrir mão disso, vou precisar abrir mão daquilo outro. Ah, mas eu queria muito cantar. Bom, mas o louvor já está cheio, meu irmão. O louvor já está cheio. Bom, mas eu vou montar para mim uma banda e eu vou cantar. Então vou ser um cantor itinerante. Eu vou sair pelas igrejas aí cantando. Por quê? Porque na igreja, não, mas ali não dá, não tem jeito, né? Isso vai exigir renúncia. Então, muitas vezes as pessoas não estão muito dispostas a renunciar, a ceder e a viver esses atributos, né, de uma identidade saudável. E também, assim, porque na verdade muitas vezes se esquece que isso faz parte da construção do caráter e da formação do indivíduo, né? Até para exercer aquilo que Deus formou ele para ser. Né? Eu me lembrei agora de Josué, quando o pastor falava, né? Josué, antes de ser o líder que ele foi liderado por Moisés. Né? Então, ele foi liderado por Moisés e ele serviu durante um grande tempo. Então, ele foi preparado para aquilo que ele ia viver enquanto líder depois. Antes ele serviu, depois ele liderou, né? Exatamente. Então, tudo faz parte de um processo, de uma formação. Né? E a formação não é num curso, né? A formação, ela tem outras etapas, é um processo. E, às vezes, é mais fácil ir para um curso, né? Fazer um curso de liderança. Exatamente, né? Fazer uma imersão. Uma imersão, né? Curso de liderança. Hoje em dia, o que tem mais aí, em termos de cursos na internet, é curso de liderança. Vai procurar um curso onde ensina a pessoa a ser servo. Tem não. É isso mesmo. Curso onde você vai aprender a servir. Não. Curso para ser líder disso, líder daquilo. Aí tem, né? E as pessoas compram. Pagam caro. Sim. Por quê? Porque é aquele desejo, né, de liderar. Mexe no ego da pessoa, né? Mexe ali na questão do poder. E muitas vezes a pessoa, dentro da igreja, ela sonha, ela pensa em exercer algo que lá fora ela nunca vai conseguir. E ela enxerga na igreja aquele lugar Possibilidade, né? onde ela pode realmente viver aquilo que lá fora ela quer, mas não consegue, não pode viver. E falando de curso de liderança, né? Eu ministro curso de liderança lá fora. Mas eu posso garantir que um curso de liderança não é capaz de formar um líder. Né? Então, realmente, tudo faz parte de um processo. Tem um desenvolvimento, são etapas e são anos desenvolvendo um processo para, de fato, liderar pessoas e conduzir. Falo isso na vida profissional, mas certamente... Não, agora, imagina na vida, na vida espiritual, é né? muito na vida mais, ministerial. com certeza. Quanto isso é mais... muito mais sério, inclusive, né? Porque tem a ver com a nossa essência, né? De filhos de Deus e de cristãos. É isso mesmo. E eu, então, para a gente partir agora para o nosso encerramento, eu gostaria de pedir para que vocês pudessem, então, me trazer em uma palavra, uma frase ou um versículo bíblico. O que seria identidade? Quem vai começar? Vou começar com palavra. Pode ser, Léo? Para mim, identidade é minha bússola. Porque é através dela que eu vou me localizar, é através dela que eu vou seguir o caminho que o Pai, né, que o meu Pai, ele tem para mim. Eu saber que sou, onde estou e para onde vou. É uma bússola. Legal. O Léo falou sobre impulso, eu vou falar Cristo. Porque é tudo isso que ele falou, né? Eu olhando para ele, eu consigo identificar tudo isso. Como que eu devo ser, como eu devo me comportar, como eu devo agir, né? Então, para mim, identidade é Cristo. É olhar para ele e ali eu vou encontrar as respostas de tudo que eu preciso. Muito bom. Isso mesmo. Bom, Joe. Pastor? Identidade em uma palavra. Uma palavra, um versículo ou uma frase. RG. RG?
Não, sério. Eu queria trazer um versículo. Porque para mim ele resume muito bem. Resume muito bem aquilo que deve ser a identidade de um cristão e a identidade da igreja. É o versículo que está lá em Gálatas, capítulo 20, Gálatas capítulo 2, né? Verso 20. Olha o que diz, olha o que Paulo diz. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Muito bom. Esse versículo ele nos fala, olha só, de uma escolha, de uma decisão de Paulo que foi de se matar, de se crucificar, né? De realmente matar o seu eu, matar o seu ego. Quando ele fala que já estava crucificado com Cristo, ele está dizendo exatamente isso. O meu ego está crucificado. Está pregado na Crucificado cruz. não decide nada. Não Escolhe decide nada, não faz nada, está morto lá. E que ele agora, né, a partir dessa crucificação, não vive mais. Quem vive por ele e nele é o próprio Cristo. A nossa identidade tem que ser essa. Alguém que foi morto, alguém que foi lavado, né, pelo sangue de Jesus, não prevalece mais a sua vontade. Não prevalece mais aquilo que ele gostaria de ser, aquilo que ele sonha. Não é isso mais que conta. Conta agora a nova identidade de alguém, a identidade de alguém que passa a ser controlado, passa a ser regido e direcionado por Cristo. Ele é que decide, ele é que sonha, são os sonhos dele que prevalecem, são os desejos dele que prevalecem. A minha carne é subjugada e eu passo a viver em função dessa nova pessoa, dessa nova identidade que ele me deu. Amém. Então esse versículo ele sempre, desde que eu tenho estudado, tenho falado sobre esse tema, ele tem martelado muito na minha mente. Ele fala realmente sobre isso. Para mim ele resume o que é Identidade. a nossa identidade, ou pelo menos o que ela deve ser. A identidade segundo aquilo que Deus espera que nós sejamos. E é isso mesmo. E para finalizar, então, como a gente está falando da verdade que liberta, é o nosso primeiro podcast e teremos outros, então eu te convido para curtir o nosso canal no YouTube, para curtir nas redes sociais. Eu queria finalizar com um texto que está lá em Colossenses 2,8, que diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Que Cristo possa reinar na sua vida, no seu coração, e que você cada dia mais possa buscar a sã doutrina, que nada mais é do que a palavra saudável, sadia, e que tenha a nutrição que é necessária para a sua vida, para o seu coração, para que você possa cada dia mais ter a identidade de Cristo na sua vida. Muito obrigado por estar conosco e nós te esperamos no próximo podcast. Até lá!